O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros fiéis, no último domingo ouvimos a parábola do bom samaritano e, meditando a parábola, compreendemos o que meditamos no domingo anterior ao domingo do bom samaritano. Nós começamos a leitura do capítulo 10 acompanhando o envio dos 72 outros discípulos. E na meditação indicamos que o número 72 ou 70 é simbólico. Esse número indica que a missão de Cristo contempla todas as nações. Antes de enviar os 12, que foram enviados no capítulo 9, antes de enviar os 72, no capítulo 9, Jesus envia os 12. Os 12 discípulos fazem referência às 12 tribos de Israel, o povo constituído por Deus que aguarda a chegada do Salvador. O Salvador é Jesus. No entanto, Jesus veio para salvar o povo de Israel e, enviando os 72 outros discípulos, revela que a salvação se estende a todas as nações. Nós, na meditação, lembramos que a nossa missão é anunciar que Jesus quer a salvação de todos. Jesus não exclui ninguém. Na obra salvífica de Cristo, todos os homens estão incluídos. Esta verdade de fé deve ser proclamada por cada um de nós. Precisamos lembrar os homens que Jesus quer salvá-los. E nós consideramos que a pregação mais eficaz é aquela que acontece com a vida. A pregação mais profunda, a pregação que produz mais frutos, é aquela que acontece pela vida. E na vida, nós, pelas boas obras, e por isso consideramos a parábola do bom pastor, do bom samaritano, como inspiração para a nossa vida, é pela prática do bem, como fez o bom samaritano, é que nós testemunhamos Jesus Cristo, praticando o bem. Porém, nós não conseguimos por nós mesmos praticar o bem. Sem a graça de Deus, o homem não consegue praticar o bem. E essa graça de Deus nós alcançamos pela oração. É na oração que nós permanecemos
enxertados em Cristo, que é a videira verdadeira, da qual nós somos os ramos, e enxertados na videira verdadeira que é Cristo, pela oração, nós recebemos os nutrientes necessários, isto é, a graça de Deus para produzir bons frutos. Nós não conseguimos dar testemunho de Cristo pela prática do bem sem a graça de Deus. Todo bem que nós praticamos é fruto da ação da graça de Deus em nós. Porque o homem, depois do pecado original, mesmo lavado nas águas do santo batismo, sofre a consequência do pecado original, a concupiscência, a inclinação do homem para o mal. Necessitamos da graça de Deus para praticar o bem. A oração nos faz permanecer em Cristo, de quem decorre a graça para que nós possamos praticar o bem. Essa é a introdução para meditar no Evangelho deste domingo. No Evangelho deste domingo, nós acompanhamos a visita de Jesus a Marta e Maria. E Jesus, notando a agitação de Marta, que inclusive fez uma reclamação: Jesus, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. E Jesus respondeu à inquietação de Marta, que está inquieta e agitada. E eu gostaria de utilizar uma outra tradução, que é a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia mais científica, e que traz uma tradução que me parece mais rica do texto de hoje, da resposta de Jesus. O que Jesus respondeu para Marta quando ela fez este desabafo, essa reclamação: Jesus, não te importas? Eu estou ocupada com os afazeres, enquanto Maria está sentada aos seus pés, ouvindo as suas palavras. O que Jesus respondeu na tradução da Bíblia de Jerusalém: tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Primeiro, Jesus está denunciando a inquietação e a agitação de Marta, que está inquieta e agitada por muitas coisas, porque ela foi colocando na sua vida muitas coisas, e essas muitas coisas que nós, Marta, vamos colocando na nossa própria vida, elas causam inquietação e agitação. As inquietações e agitações que nós vivemos é fruto desse excesso que nós mesmos vamos criando. Nós vamos depositando uma série de coisas. O mundo vai impondo uma série de exigências e nós vamos aceitando tudo isso. Nós vamos nos sentindo obrigados a observar tudo aquilo que o mundo vai impondo. E nós vamos colocando tudo isso na nossa vida, muitas coisas, e tudo isso vai trazendo o quê? Inquietação e agitação. Este é o primeiro ponto. As inquietações e agitações podem ser consequência das coisas que nós mesmos vamos colocando na vida. E segue Jesus. No entanto, pouca coisa é necessária. O que Jesus está dizendo? Marta, você foi colocando uma série de coisas na sua própria vida, mas Jesus diz para Marta: pouca coisa é necessária. Isso significa que Jesus está ensinando que nós vamos depositando na própria vida uma série, uma multidão de coisas que são desnecessárias. Nós vamos abraçando uma série de coisas que são desnecessárias, e com essas coisas desnecessárias nós nos preocupamos excessivamente e ficamos inquietos e agitados. Nós vamos colocando uma série de coisas, mas pouca coisa é necessária. Veja, Jesus não está dizendo que não existem coisas que não são necessárias. Existem coisas que são necessárias, e é com elas que nós devemos nos ocupar.
Nós vamos nos ocupando com coisas que são desnecessárias, não conseguimos fazer o necessário, e tudo isso causa o quê? Inquietação e agitação. Jesus está dizendo que existem coisas que são necessárias, e nós devemos nos ocupar com elas. É com as coisas necessárias. Aqui está o segundo ponto: fazer um exame de consciência para remover, para retirar da vida as coisas que são desnecessárias. Porque talvez você está agitado e inquieto porque você colocou uma série de coisas que são desnecessárias como necessárias, e com elas você se ocupa, e se ocupando com essas coisas que você julga que são necessárias, mas na verdade são desnecessárias, você não cuida das coisas que são necessárias e fica inquieto e agitado. Pegaram a linha de raciocínio? Eu vou repetir. Nós vamos depositando na própria vida uma série de coisas que são desnecessárias. Nós queremos nos ocupar com as coisas desnecessárias que nós julgamos que são necessárias, não conseguimos cuidar das coisas que realmente são necessárias, e o que acontece? Ficamos inquietos e agitados. É isso, estou repetindo. Jesus está dizendo: no entanto, pouca coisa é necessária, porque o boleto ninguém paga para nós, via de regra não. Se alguém quiser pagar boleto, pode falar para mim. Nós temos que trabalhar, nós temos as preocupações do dia a dia. O próprio Jesus disse em outra passagem do Evangelho que nós deveríamos nos preocupar com as preocupações de cada dia. Isso significa que tem preocupação, mas não tem agitação e inquietação. Esse é o segundo ponto. Faça um bom exame de consciência, porque talvez aquilo que você diz que é necessário é desnecessário, e como você julga que é necessário, você quer cuidar dessas coisas e não consegue cuidar daquilo que é necessário, e isso causa agitação e inquietação. Esse é o segundo. E chegamos ao terceiro: a beleza da tradução da Bíblia de Jerusalém. Segue Jesus: no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. O que nós aprendemos? Entre as coisas que são necessárias agora, existe uma coisa que é mais necessária do que todas as outras, e isso é Deus. Acima de todas as coisas necessárias está uma coisa que é mais necessária do que todas aquelas outras que é Deus. E por que nós ficamos atormentados, inquietos e agitados, mesmo com as coisas que são necessárias? Porque nós nos esquecemos de cuidar da coisa que é mais necessária entre tudo aquilo que é necessário, que é a nossa relação com Deus. Se nós não temos vida de oração, voltamos. Por isso eu fiz a introdução. Oração. Se nós não nos relacionamos com Deus, oração é a nossa relação com Deus, nós ficamos inquietos e agitados, porque nós temos as preocupações de cada dia. Nós somos homens e mulheres de carne, vivemos no mundo real, e no mundo real tem preocupações, mas quando nós estabelecemos essa relação com Deus através da oração, nós conseguimos ter equilíbrio, sanidade mental. Existe uma série de cristãos católicos que não faltam à missa, mas mentalmente estão doentes. Saíram fora da casinha, já nem tem mais a casinha, já destruiu a casinha. A relação com Deus possibilita-nos equilíbrio mental, saúde mental, paz de espírito. Passamos pelas preocupações, pelas tribulações, mas com serenidade, porque a oração nos dá a graça de colocar Deus no centro da vida, e Deus se torna o centro, e nós vamos gravitando em torno de Deus. A partir de Deus nós vamos resolvendo as questões que precisam ser resolvidas, mas com equilíbrio, sem desespero. Oração. Hoje o texto do Evangelho nos convida a fazer o que Maria está fazendo: colocar-se aos pés de Jesus para ouvir o que o Mestre tem para dizer. E é sobre isso que eu quero meditar hoje. A oração da igreja
é dirigida ao Pai por Cristo no Espírito Santo. A oração é este diálogo que nós estabelecemos com Deus. E diálogo significa o quê? Que nós falamos, mas também escutamos. Oração é relação. Nós não precisamos ser um psicólogo para entender que a relação conjugal exitosa passa pelo diálogo. O diálogo é fundamental. Com Deus não é diferente. E diálogo não é monólogo. Diálogo significa que nós falamos, mas também ouvimos. E quando que nós conseguimos ouvir? Quando nós fazemos silêncio. E é sobre isso que eu quero falar. Silêncio. Nós precisamos entender que esse equilíbrio que nós queremos, essa capacidade de discernir o que é necessário do que é desnecessário, e entre as coisas que são necessárias, eleger aquela que é mais necessária, que é Deus, passa por este silêncio. Aprender a escutar o Senhor. A oração é este diálogo que eu estabeleço com Deus. Eu falo, mas eu também escuto. E para escutar o Senhor eu preciso de silêncio. E nós não estamos fazendo silêncio. Agora eu vou para a Instrução Geral do Missal Romano. Existem 2 números da Instrução Geral do Missal Romano que tratam do silêncio na Santa Missa, mas isso se estende a toda a vida do cristão. Mas sobretudo, o missal está falando do silêncio na Santa Missa. A instrução diz assim: primeiro, que o silêncio é parte da celebração e deve ser observado. Nós nos esquecemos. Nós entramos na igreja do mesmo modo como entramos no açougue, na padaria, no mercado, na farmácia. Nós nos comportamos no interior da igreja do mesmo modo como nos comportamos na feira. Nos esquecemos que o templo é um lugar sagrado e que exige de nós o recolhimento. Aquela área que está entre a porta principal e o portão recebe o nome de átrio. Átrio, na arquitetura sacra, é o espaço que divide o sagrado do profano. Quando nós pisamos no átrio convite, precisamos remover as vestes profanas, e profana aqui não no sentido ruim da palavra. Talvez a palavra melhor para compreender seja a palavra secular. Nós precisamos nos despir da veste secular. Você não vai falar aqui como você fala lá na padaria. Você não vai se comportar aqui como você se comporta quando você está na praia, no momento de lazer com a sua família. É diferente. O átrio é o espaço que divide o profano do sagrado para que nós possamos nos revestir. Eu estou falando aqui de separação, fé e vida. Imagino que vocês estão entendendo. Mas que a liturgia requer de nós esse recolhimento, esse silêncio que nós perdemos. Nós entramos na igreja e continuamos batendo papo como se estivéssemos no banco da praça. Se nós não fazemos esse silêncio, e agora eu quero citar um teólogo da igreja, que disse o seguinte: se não compreendermos o valor do silêncio, arriscamos-nos a passar ao lado da palavra de Deus. Esse teólogo é o Ratzinger, cardeal e depois Papa Bento XVI. Foi ele que disse. Ele disse: se não compreendermos o lugar do silêncio, arriscamos-nos a passar ao lado da palavra de Deus. Deus está falando conosco e nós passamos do lado e não ouvimos, porque falta o silêncio, o recolhimento. É necessário que nós procuremos redescobrir a importância do silêncio na nossa vida e sobretudo na nossa vida espiritual, porque o silêncio é parte da celebração. Você deve entrar na igreja com esse desejo sincero de fazer essa experiência do encontro com Deus, e Deus vai falando conosco durante toda a celebração. Infelizmente entrou em nós um espírito protestante. O culto protestante, ele gira em torno da palavra. E hoje nós vamos à missa, não que a palavra não seja importante, claro que é,
Inclusive a igreja mantém a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mas nós associamos a fala de Deus tão somente à mesa da palavra. Aquilo que eu estou fazendo agora, Deus está falando só no momento da leitura dos textos bíblicos, na pregação do padre. Eu vou à missa só para ouvir os textos e só para ouvir a pregação do padre. Não! Deus fala conosco durante toda a celebração. Mas a palavra de Deus vai passando ao nosso lado porque nós não fazemos silêncio e não compreendemos que o silêncio é parte da oração. Silêncio, recolhimento. Do contrário, nós vamos participar muitas vezes da Santa Missa, mas vamos sair da mesma forma, porque a palavra passou ao lado. Eu não escutei. Deus estava falando, mas eu não escutei. Segue a instrução geral de Salomão dizendo: o silêncio favorece a acolhida da palavra de Deus e a preparação da resposta pela oração. O silêncio nos ajuda a acolher a palavra de Deus. É fato. Se vocês não estivessem em silêncio, vocês não conseguiriam ouvir com a mesma clareza que estão ouvindo aquilo que eu estou falando. Silêncio para acolher a palavra de Deus. E esse silêncio que me possibilita uma acolhida fecunda da palavra de Deus vai produzir no meu coração oração. A minha oração vai ser uma oração muito mais correta, uma oração mais acertada, no sentido que eu consigo identificar aquilo que realmente eu preciso, aquilo que eu devo pedir a Deus, porque nós dispensamos tempo com coisas que são fúteis, banais, e ficamos pedindo a Deus essas coisas, porque falta essa escuta atenta, para que pela escuta atenta nós possamos identificar quais são realmente as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos pedir a Deus. E agora vamos à missa, as partes da missa, que a instrução geral do missal humano indica, sobretudo o silêncio, mas toda a missa precisa ser marcada por esse espírito de recolhimento. O silêncio deve ser observado antes da própria celebração. Antes da própria celebração. Por isso eu comecei falando do átrio, o espaço que divide o profano do sagrado. A partir de hoje não entre mais na igreja como se estivesse entrando no mercado, na farmácia, na padaria. Quando você pisar no átrio, se recorde: eu estou entrando no templo onde por excelência Deus se manifesta. É a oração por excelência do cristão. A oração, a missa é uma oração, não dispensa a oração pessoal, mas a missa é a oração por excelência. E eu preciso entrar nesse espaço e buscar um recolhimento para o encontro com o Senhor que quer falar. E Ele quer falar com cada um de nós. Diz a instrução no ato penitencial. Por que nós fazemos silêncio no ato penitencial? O padre faz a saudação inicial, logo em seguida a omissão do ato penitencial, e nós fazemos o que? Silêncio. Para que nós possamos tomar consciência: sou pecador. Quantas vezes eu não correspondi ao chamado de Deus? Mas ao mesmo tempo recordamos que somos pecadores e confiamos na misericórdia de Deus. Lembramos que Deus é misericordioso. O ato penitencial nos possibilita o reconhecimento de quem nós somos. Se nós aprendemos a fazer o silêncio do ato penitencial, nós vamos agir com mais misericórdia. Porque esse silêncio me dá a consciência do quanto eu sou pecador e preciso da misericórdia de Deus. E quando eu reconheço que sou pecador, eu passo a agir com mais misericórdia, sou mais compreensivo, mais paciente com o outro. Aquele silêncio que nós fazemos é para que cada um de nós tome consciência que precisamos do perdão de Deus. E esse silêncio também nos conduz ao sacramento da confissão, porque o ato penitencial da missa não dispensa o fiel da confissão sacramental. No ato penitencial da missa, perdão dos pecados veniais. Os pecados graves nós precisamos buscar o confessor. E a igreja diz: pelo menos uma vez ao ano, busca a confissão, mesmo que não tenha cometido um pecado grave. O silêncio, o recolhimento. E depois nós cantamos. Hoje cantamos o Confiteor, confessamos juntos, de maneira genérica, os nossos pecados. O silêncio. O que você está fazendo no silêncio do ato penitencial? De corpo presente na igreja, mas a cabeça está em Vênus, Plutão, Marte. Onde está?
Onde está o nosso coração? Veja, nós estamos com o Senhor, na casa do Senhor, com Marta. Marta acolhe o Senhor em sua casa, mas não vive esse encontro com o Senhor. Segue a instrução dizendo: após o convite à oração, depois que nós cantamos o hino do Glória, o Padre diz: oremos e guardamos um tempo de silêncio. Por quê? Para que você possa fazer os seus pedidos, para que você possa apresentar os seus pedidos para aquela Santa Missa. E veja a beleza: você está unido a uma igreja orante, e o sacerdote, em nome da igreja orante, vai apresentar os seus pedidos a Deus. É toda a igreja rezando pelos seus pedidos, é o padre, em nome de toda a comunidade, recolhendo. Por isso, oração da coleta: o padre vai coletar os seus pedidos e vai apresentar tudo isso a Deus. Por isso fazemos silêncio, para que cada um de nós tenha a oportunidade de colocar aquilo que está trazendo, os seus pedidos, as suas necessidades. Depois, após as leituras, entre uma leitura e outra, nós temos o brevíssimo silêncio, para que nós possamos ruminar essa palavra de Deus. O que Deus disse, o Senhor falou. Vou fazendo esse exercício. Após a homilia, daqui a pouco, o padre concluiu a homilia, se senta para descansar a perna. Não, para que nós possamos fazer silêncio e ruminar tudo aquilo que Deus falou, seja através das leituras, seja por meio da pregação do Padre. Aquilo que Deus falou ao meu coração. Qual foi a palavra que Deus dirigiu de forma assim mais profunda? Aquela palavra que atingiu a minha alma. O que Deus pediu, ou o que Deus ensinou, o que Deus orientou. O silêncio depois, para que nós possamos ruminar e saborear, continuar degustando essa palavra de Deus que nos foi servida. E após a comunhão, aquele silêncio, após a comunhão, é o silêncio para que você possa, como Marta, como Maria, melhor dizendo, como Maria, estar atento, atenta ao Senhor. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos fazendo exatamente como Marta. Olha só, diz o texto que Marta recebeu Jesus em sua casa. Nós também recebemos a comunhão de Jesus em nossa casa. E o que Marta estava fazendo? Cuidando dos afazeres. Nós recebemos o Senhor na nossa casa, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Exatamente o que Marta fez. Recebemos o Senhor na comunhão, Ele entra na nossa casa, como entrou na casa de Marta, e nós fazemos uma oração rapidinho, se nos ajoelhamos, levantamos rapidinho, sentamos, queremos saber o que está acontecendo, ou ficar pensando nas coisas. A macarronada, a Coca-Cola que tem que comprar, a sobremesa que tem que fazer, será que ficou bom o doce ou não? Fazemos isso. O que Marta fez? Porque não tem silêncio. Silêncio. Vamos a partir de hoje. Eu tenho feito uma série de formações na paróquia. E hoje estou trazendo para o povo esse tema de silêncio. Porque nós ainda precisamos amadurecer muito na vida espiritual. E a oração fecunda passa pelo silêncio. Se nós não aprendemos a fazer silêncio, nós vamos passando, vou repetir a frase do cardeal Ratzinger, se não compreendermos o lugar do silêncio, arriscamos a passar ao lado da palavra de Deus. Vamos entrar e vamos sair do mesmo jeito. A palavra passou do lado, eu não escutei. Eu insisto, o Senhor vai falando conosco durante toda a celebração, mas se você não faz silêncio, não se recolhe, você está perdendo. E guarde isso no coração agora. Se nós hoje tomarmos essa decisão como comunidade, de fazer essa experiência, de uma liturgia realmente celebrante, e compreendermos que o silêncio é parte da celebração, que eu tenho absoluta certeza, daqui 2, 3 meses vocês vão começar a me procurar, para dizer: Padre, realmente fez toda a diferença na minha vida espiritual. Hoje sou outra pessoa. Encaro as situações da vida da forma. Eu tenho certeza. E não só vão fazer essa experiência, como depois vindo em celebrações maduretas, vocês vão perceber, realmente faz toda a diferença. A minha participação na missa é outra. Eu consigo ouvir Deus, consigo sentir o toque de Deus, consigo contemplar Deus por meio do mistério que está sendo celebrado. Vamos fazer esse esforço.
Vamos nos dedicar. Não é suficiente, meu irmão, minha irmã, vir à missa e não querer crescer na vida espiritual. Deus tem muito mais a oferecer a cada um de nós, mas isso depende de nós, porque Deus nos respeita. Nós precisamos nos exercitar. Usando uma comparação, é como uma pessoa que quer ganhar massa muscular. Ela precisa ir à academia, malhar. Se ela deseja um condicionamento físico, ela precisa fazer esforço. É o que nós precisamos fazer na vida espiritual. Esse esforço. Venha à missa imbuído desse desejo. Eu quero viver esse encontro com Deus. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Eu quero viver esse recolhimento. Eu quero viver esse momento de escuta de Deus, que vai falando comigo durante toda a missa. Toda a missa. Que Deus nos dê essa graça. Que a nossa comunidade cresça na vida espiritual, pela experiência da oração, que tem como elemento essencial o silêncio, o recolhimento, para que nós não sejamos como Marta, mas como Maria, que está aos pés do Senhor, ouvindo, e depois vamos vivendo a nossa vida apostólica.